Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é restaurando os soldados feridos. Pode repetir esse tema comigo? Restaurando os soldados feridos. Biblicamente falando, a igreja, ela é comparada a algumas coisas. Eu acredito que você já ouviu falar isso, mas não custa nada a gente falar novamente. Biblicamente falando, a igreja ela é comparada a uma família. A igreja, ela é comparada a um exército. A igreja, ela é comparada ao corpo de Cristo. A Bíblia fala que ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é como uma escola, aonde Deus usa para nos abençoar, para nos ensinar, nos educar. Mas o que nós queremos destacar nesta noite é que a igreja, ela é um hospital. Diga comigo, a igreja é um hospital. Amém, queridos? A igreja, ela é um hospital, ela é tudo isso que eu lhe falei e muito mais. Mas eu quero enfatizar nesta noite que a igreja de Jesus, ela é um hospital. O próprio Jesus disse, Jesus, você conhece o texto, Jesus, a Bíblia diz que ele vai passando na frente da coletoria, e lá está Mateus, no serviço. E Jesus passando por ele diz, vem e segue-me. Mateus deixa tudo e começa a seguir a Jesus. E logo depois, se você vai ver na sequência, a Bíblia diz que Mateus dá um banquete na sua casa. E quem eram os convidados? Pecadores e publicanos. Olha essa turma, que eram os amigos de Mateus, publicanos e pecadores. E Jesus lá está com os seus discípulos no meio, está comendo com eles lá. Afinal de contas, alguém foi alcançado pelo Senhor. Mateus foi alcançado. Só que os fariseus, ao observar de longe, chamaram os discípulos e disseram, o vosso mestre come com publicanos e pecadores. E Jesus disse, vão e procurem saber o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos, eles não precisam de médicos, e sim os doentes. Amém, queridos? A igreja, ela é um hospital. E eu quero ler um texto, preste sua atenção, que está em Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20, é na versão A Mensagem. Está escrito assim, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa, façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Queridos, esse texto ele é muito claro, ele é muito forte, a mensagem que ele transmite aqui é muito forte. Ele diz, se você sabe, dificilmente você não conhece alguém que tenha se desviado dos caminhos do Senhor. Uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui, não é que não existe lá para o Pará, para a nossa região existem muitos casos, mas uma coisa que me chocou muito foi de ter acesso, um pouco de acesso, ao número de tantas pessoas desviadas, que por alguma razão acabaram se desviando, se distanciando dos caminhos do Senhor. E Tiago, ele é muito claro aqui quando ele diz, prezados amigos, se vocês conhecem, quem conhece alguém, gente, que se desviou dos caminhos do Senhor? Quem conhece? Por favor, levante a mão mais alto. Quem conhece alguém que se desviou dos caminhos do Senhor? Aí de repente a pessoa levanta a mão, eu conheço, pastor, eu. Né? Eu conheço alguém, não vai muito longe. Hoje é dia de reencontro. Amém? Então olha o que ele diz, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa.
Não desistam dessa pessoa, façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Queridos, tem algo aqui muito interessante que o pastor Eibe compartilhou aqui. Ele fala, você sabe qual é a lógica da mina? Você já ouviu falar um campo minado? Né? Um campo minado. Os soldados, eles não veem a mina. É por isso que acabam pisando em cima dela. Por quê? Porque ela está no subsolo. Eles não conseguem ver onde tem uma mina. E às vezes quando eles pisam, e agora, como é que eu vou sair daqui? Porque quando levanta o pé, ela estoura. Agora, preste atenção qual é a lógica da mina. Entenda isso aqui que é muito importante. A lógica da mina, ela existe, não é com o propósito de matar um soldado inimigo. Você sabia disso? Que a mina, ela existe, não é com o propósito de matar um soldado inimigo. Arrebenta uma perna, um braço, uma perna e um braço. É para alejar, para mutilar aquela pessoa. Com que propósito? Para você pensar. O inimigo, o exército está avançando contra aquele outro exército lá, está avançando. E de repente um soldado pisa numa mina, pá, ela estoura. Ele não morre. E o que acontece? Se ele morresse ao pisar em uma mina, os soldados, amigos dele, iriam sentir muito. Poxa, o nosso amigo morreu. Mas morreu. Ele vai ficar e nós vamos continuar avançando. Porém, se ele ficou aleijado, aí vai funcionar a estratégia do adversário. Porque exército que se preza não deixa nenhum companheiro para trás. Entende isso? Então, se ele ficou aleijado, arrebentou uma perna, está sangrando, a ideia do adversário, eu vou deter o maior número de soldados aqui com esse que foi ferido, para que eles não avancem. Você entende a estratégia? Porque eles sabem que existe uma aliança entre eles. Nós não vamos deixar soldados feridos para trás. Nós não vamos deixar. Então, ao saber disso, eles não procuram matar, muitos casos. Eles procuram aleijar. Eles procuram mutilar aquele soldado. Porque sabe que os seus companheiros têm uma aliança. Nós não vamos deixar nossos companheiros vivos para trás, independente da situação em que se encontra. Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem? É mais ou menos isso aí, entendeu? Está vivo. Ah, mas ele está todo mutilado. Ele está vivo. Nós não vamos deixar ele para trás. Nós vamos pegá-lo, nós vamos tirá-lo daqui. Então, queridos, essa é a ideia da mina, não é de matar, mas é de tentar mutilar, é para segurar o maior número possível de soldados envolvidos naquela situação ali, para que eles não avancem. Essa que é a ideia aqui. Agora, existe uma declaração de um anônimo, não sei quem é, mas ele disse o seguinte: a igreja é o único exército que não cuida dos seus feridos. Isso é triste. Mas eu quero que você pegue isso para você como igreja, porque eu estou pegando para mim também. A igreja é o único exército que deixa os seus feridos morrer, que deixa os seus feridos para trás. E às vezes acontece de uma forma muito sutil. Você sabe como? Deixa eu lhe dar um exemplo. Numa célula, quantos membros tem na sua célula? Tem 10. Quantas cadeiras tem? 10 cadeiras. Ok, primeira semana, todos os 10 vieram. Segunda semana, vieram só 9. Porém, o irmão Jean trouxe um visitante. Continuam 10. Aí na outra semana, só 9 membros. Mas o visitante veio de novo, continuam 10. Um soldado ficou para trás, porque alguém substituiu o lugar dele. E aquele já ficou para lá. E às vezes a gente não percebe como o inimigo usa de estratégia. A gente não sabe qual parte dele foi mutilada,
que fez ele ficar pelo meio do caminho. A gente não atenta às vezes para isso, mas vai acontecendo. E aí, olha, aqui aquela cadeira, não, está preenchida lá, olha. Está preenchida. O fulano não veio, mas veio outro. Não é que nós não queremos do outro, não, nós queremos, mas nós não podemos deixar aquela pessoa para trás. Só quem está entendendo, diga amém comigo. Queridos, quantos já foram feridos no campo de batalha? Como? Pelo pecado, pelos vícios, por tantas coisas horríveis, pelo adultério. E de repente a gente olha para a situação da pessoa e às vezes, às vezes procurar saber a causa, o porquê, às vezes a gente diz, rapaz, o fulano está brincando, não quer saber de Deus não, rapaz. Olha aí, olha como ele está vivendo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou perder tempo com quem não quer compromisso com Deus. E aí deixa para trás, eu vou me juntar com quem quer ter compromisso com Deus. Quem não quer, vai ficando para trás aí. Porque eu sou comprometido e que só quero pessoas que sejam tão comprometidas quanto eu. E aí elas vão ficando para trás aí de uma forma muito sutil, o inimigo vai trabalhando. E às vezes, sabe o que a gente faz? Essa atitude, você sabe o que ela representa? Quando eu olho para a situação da pessoa, fulano adulterou, fulano roubou, fulano matou, fulano, sabe, voltou para o vício. Olha, eu peguei o fulano lá no bar, ele estava bebendo de novo. E ainda disfarçou para eu não reconhecer, mas eu vi que era ele. E ao invés da gente ir atrás do soldado ferido, você sabe o que a gente faz? Vê a situação dele e diz, você não quer nada com Deus. Acaba de matar. Acaba de matar a pessoa. Eu estou falando de alguma coisa que nunca aconteceu? Quantas e quantas vezes tem acontecido? Quantas e quantas vezes já aconteceram situações como essa que eu estou lhe falando? Quantos acabam de matar o soldado que está ferido? Queridos, isso é muito triste. O que nós precisamos fazer como igreja? Precisamos nos arrepender diante do Senhor, para que essa triste realidade seja mudada em nome de Jesus. Amém? Precisamos nos arrepender para que seja mudado isso, para que seja mudada essa triste realidade. Porque ainda é uma realidade, se nós não pararmos para tentar, isso vai continuar acontecendo. O pastor Ebe tem uma frase que ele diz o seguinte: eu não quero edificar um ministério, uma igreja sobre cadáveres dos outros. Parece que o cadáver de muitos está servindo de alicerce para muitos ministérios. Quantos mais vão precisar ser sacrificados? Diga em nome de Jesus, o Senhor está mudando esta realidade. Diga através também da minha vida. Amém, queridos? Quem pode levantar a mão e dizer através da minha vida? Em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Ele nos ajude a isso. Preste atenção, sintomas dessa tendência de matar soldados feridos. Eu quero trabalhar com você em cima de alguns sintomas dessa tendência de matar soldados. Eu quero ler um texto que faz você entender junto comigo um pouco a respeito. 1 Samuel capítulo 30, versículos de 11 a 13. Preste atenção no que está escrito. 1 Samuel 30, de 11 a 13. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Olha a resposta. Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Sem palavras, você sabe o que esse moço está dizendo? Enquanto eu estava saudável, enquanto eu conseguia estar na linha de frente na batalha, o meu Senhor contava comigo. Eu adoeci, me tornei um peso morto. Eu adoeci,
eu ia começar a atrasar. Então, fica aqui para você morrer. É isso, fica aqui para você morrer. Há 3 dias atrás, se ele pelo menos tivesse deixado, eu vou te deixar aqui com pão e água. Não. Então o propósito era que ele morresse literalmente, não deixou nada com ele. O meu Senhor me deixou aqui há 3 dias, eu estou há 3 dias e 3 noites sem comer pão e sem beber água. Mas por que ele te deixou? Porque eu adoeci. Queridos, isso fala tanto de doença física, quanto doença na alma, doenças espirituais. Quantas pessoas estão adoecendo? Quantas pessoas? Quantas pessoas doentes, e que às vezes, se nós não tivermos cuidado, a nossa atitude vai ser semelhante à atitude desse Senhor. Vai ser semelhante à atitude desse Senhor. Adoeceu alguém? Vai tirando de lado. Vai tirando. Eu quero só os saudáveis. Eu quero só os que podem lutar. Eu só quero os que podem trabalhar. Eu só quero os que podem ser úteis. Os que estão doentes, os que estão dando trabalho, os que estão atrapalhando, vai tirando do meio do caminho, para ir somente os fortes, os saudáveis. Isso aqui para mim, desde a primeira vez que eu meditei nisso aqui, Deus falou muito ao meu coração, e eu sei, queridos, o quanto eu preciso melhorar sobre isso. Eu lhe falo de coração, como eu preciso melhorar nesse aspecto aqui. Nesse aspecto, queridos, os nossos... a equipe daqueles que vieram conosco lá do Pará para cá, sabem de algo. Quando nós estávamos começando a igreja no Residencial Pinheiros, na garagem da nossa casa lá, nós começamos a falar uma coisa: olhe, isso aqui vai precisar se tornar uma cultura entre nós. O quê? Nós não vamos bater o pó das nossas sandálias para ninguém, ou seja, nós não vamos desistir de ninguém. Nós não vamos desistir, nós não vamos virar as costas para ninguém. Já chega, quantas vezes isso já aconteceu? Então é por isso que eu lhe digo que há necessidade de um arrependimento, e que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, pedir perdão, porque quantas vezes já fizemos isso, talvez de uma forma consciente, mas muitas outras vezes talvez de forma inconsciente. A gente percebeu a ausência porque a cadeira estava vazia, porque a poltrona estava vazia, mas não perguntamos, não ligamos, não mandamos mensagem, não fizemos nada. Queridos, uma vez eu fiquei com tanta vergonha que deu vontade de eu me enterrar. Eu senti a falta de uma irmã na igreja, eu não fiz nada, não fui atrás, não perguntei, e eu senti falta. Quando foi um dia, ela chegou no culto. Aí eu fui com ela e disse: irmã, poxa, paz do Senhor, pastor. Minha amada, eu tinha percebido que você não tinha vindo à igreja, mais ou menos umas 2 semanas eu veio à igreja, né? Ela olhou para mim e ela disse: pastor, eu estava internada, eu estava doente e internada, por isso que eu não vim na igreja. Meu Deus do céu, eu fiquei com tanta vergonha, porque às vezes a gente está pronto para cobrar o compromisso, para cobrar a fidelidade, para cobrar a assiduidade, mas tem aquele ditado que diz que o sapato só aperta no pé daquele que calça, né, gente? Então, para mim, meu Deus, quando aquela irmã disse: pastor, eu não vim porque eu estava doente, eu estava internada no hospital, foi por isso que eu não vim na igreja. Ficou boa, ela voltou logo para a igreja, estava lá na igreja. Então, reflita comigo quantas vezes isso já aconteceu. Queridos, às vezes no natural, ou humanamente falando, todos nós, infelizmente, temos essa tendência às vezes. Como eu lhe falei, às vezes não de uma forma intencional, a gente acaba matando, por alguma atitude, por alguma palavra, por esquecimento, a gente acaba matando, ajudando a matar. Então, eu quero que você veja comigo aqui alguns sintomas dessa tendência de matar soldados feridos. Qual é o primeiro sintoma? É esquecer todas as coisas boas que estes soldados já fizeram. Esse é o primeiro sintoma. É esquecer tudo de bom que a pessoa já fez. Você já viu aquele exemplo, né? Imagine um quadro branco, totalmente branco, com um único
pontinho preto no meio. Aí você pergunta para a pessoa: o que você está vendo? Eu estou vendo um pontinho preto ali no meio. Misericórdia. E esse branco todo da sua frente, você não viu? Não, só viu o pontinho preto. Esse pontinho preto é um erro que a pessoa comete. No meio de tantas coisas certas que ela já fez, a gente consegue ver um erro que ela cometeu. E em cima desse erro, meu irmão, pode esperar as pedradas. Pode esperar as pedradas. E tudo aquilo que a pessoa fez de bom, às vezes a gente joga por terra e começa a olhar. Mas meu irmão, olha isso aqui, está branco. Não, mas tem um ponto preto. Irmão, olha aquele outro lado está branco, mas tem um ponto preto. Irmão, embaixo está branco, mas tem um ponto preto. Você entende? A gente às vezes acaba focando tanto em cima do erro da pessoa. Você lembra Jesus, João capítulo 8? Está lá no templo. Os fariseus chegam àquela mulher, pega em flagrante adultério, com pedras nas mãos para apedrejá-la. E diz: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Jesus está lá, calmo. E a Bíblia diz: como eles insistiram na pergunta, Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que eu acho tremendo? Jesus não acusou ninguém, Jesus não condenou ninguém. Ele só levou cada um a refletir sobre a sua própria vida. Cada um a colocar a mão na consciência para pensar sobre como está sendo o seu viver, o seu caminhar, o seu dia a dia diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que cada um, do menor ao maior, sendo acusado pela própria consciência, cada um joga a pedra e vai embora para a sua casa. Então, queridos, se nós formos atentar, a gente vai conseguir ver as coisas boas que a pessoa tem feito. Porque se nós formos, sabe, parece que acontece, parece que é uma amnésia diabólica que acontece. Parece que é uma amnésia diabólica que faz a gente esquecer as coisas boas e começa a ver o que a pessoa fez de errado. Começa a ver os defeitos dela. Então, esse é o primeiro sintoma dessa tendência de matar soldados feridos, é esquecer todas as coisas boas que a pessoa já fez. Segundo sintoma, é julgar e falar mal da pessoa. É começar a julgar e a falar mal. Tiago capítulo 4, olha o que diz versículos 11 e 12, Tiago 4, 11 e 12, irmãos, não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, e não és observador da lei, mas juiz, não és observador da lei, mas juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então esse texto é muito claro aqui, e ele nos mostra claramente isso, às vezes, como ele falou, essa tendência, às vezes, esse sintoma para julgar rapidamente uma situação. E queridos, eu já me dei, sendo pastor, muito mal, sabe o quê? Uma pessoa pediu para sentar com o pastor: posso conversar com o senhor? Pode. E só que ela tinha tido um problema com uma outra pessoa. Aí ela senta comigo e ela fala. Aí, realmente, irmão, você está certo. Mas rapaz, aqui, sinceramente. Sim, continue falando, irmão, vai. E eu dá toda a razão para aquela pessoa. Aí ela vai embora. Aí a outra pessoa: pastor, eu queria falar com o senhor. Tá bom. Aí fala: meu Deus do céu, não acredito, Jesus. Ai, meu pai do céu, eu vou ter que voltar lá de novo para desfazer os negócios lá, que é a pessoa aqui que está certa. Você entende? Às vezes a gente acaba sendo muito tendencioso a julgar uma situação. A Bíblia diz que parcialidade no julgar não é bom. Ser parcial, ou seja, eu ouço um lado e já dou a sentença por causa do que eu ouvi. Quando eu vou ouvir o outro lado, bom, já foi. Já dei a sentença agora, imaginando que isso aqui era o certo. Então ele diz: não julgue e nem fale mal. Você sabe uma coisa que tem sido muito comum nos dias atuais? É que muitos têm usado a internet para fazer e falar o que não tem coragem de fazer e nem falar pessoalmente. Vou repetir. Muitos têm usado a internet para fazer e falar aquilo que não tem coragem de fazer e falar pessoalmente.
Infelizmente. Aí Tiago diz: olha, você já não é mais observador da lei, você já é juiz, você já está fazendo a coisa acontecer, você já está determinando a sentença da situação. É muito sério isso aqui, queridos, é muito sério. Terceira tendência, terceiro sintoma dessa tendência de matar os soldados feridos. Terceira, condenar. Que seria liberar a palavra de juízo mesmo sobre a pessoa. Porque aqui eu estou julgando, eu estou falando mal, mas aqui já é condenar. De fato é de dar uma sentença sobre a situação. Porque enquanto eu estou julgando, eu posso estar sendo parcial, eu posso estar sendo justo, naquilo que eu estou fazendo. Mas quando se fala do condenar, isso é papel, me perdoe, é papel do diabo isso. Não é papel de cristão, não é papel do ser humano. O diabo é aquele que acusa, mas não só acusa, mas é aquele que condena. Então isso é papel dele. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar se aliançando a ele nessas decisões. Olha o que está em Lucas capítulo 6, versículo 37, só a parte B. Jesus, ele disse assim: não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Não condene para que você não seja condenado, solte, ou seja, libere para que você também seja liberado. Queridos, eu sempre tenho falado uma coisa, você sabe que eu me lembro, talvez você não vai acreditar, mas no passado a nossa igreja, a Paz Church, a Igreja da Paz, lá no passado, você sabe o que chegou a acontecer lá? Que a pessoa que cometia um pecado, ela era trazida na frente. Olhe para o seu irmão e diga: você escapou dessa. Brincadeira, irmão, olha aqui para mim. A pessoa era levada lá na frente e dizer: irmão, a pessoa ela cometeu um pecado moral, ou cometeu tal coisa, e ela vai ser disciplinada por 2 anos. Já chegou a acontecer isso no passado. Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Como eu devo tratar alguém que errou, alguém que pecou, alguém que falhou. Olha aqui, guarde isso. Como eu devo tratar alguém que pecou, alguém que errou? Da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse errado. Porque com a medida com que eu medi, eu também serei medido. Quem está me entendendo aqui, gente? Você entende? Como eu gostaria de ser tratado? Ah não, pastor, eu não queria ser levado lá na frente, para que me expor? Então não queira que ninguém vá se expor. Tomara que vá lá na frente e fale o que ele fez mesmo. Imagina se Deus disser: me aguarda. Imagina se Deus disser: me aguarda. Deus, olha, anda na linha comigo, porque no dia que tu errar vai acontecer o mesmo contigo lá na frente. Entendeu? Porque Deus diz: a medida que você usar para alguém, ela vai ser usada para você. É por isso que Jesus disse: não condene, você não será condenado. Solte, irão lhe soltar também. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém aí, por favor. Eu ouvi uma história bem simples, mas muito interessante. Preste atenção nisso aqui. Uma pessoa foi num culto. Eu não sei como era o estilo do culto, mas foi mais ou menos assim. Só para você entender. No culto, batia palma, e alegre, dançava. E aí a pessoa foi lá no culto e simplesmente estava no culto. O culto anda Deus, mas do seu jeito, não batia palma, nada. Aí outra pessoa ficou incomodada porque ela não batia palma. Não batia palmas. Então ela chegou com ela no final do culto e disse: irmão, por que você não bate palma, não bateu palma no culto? A pessoa olhou para ele e disse: eu perguntei por que você bate? Você entende? Né? Sabe, às vezes em coisas pequenas a gente acaba coando um camelo, coando um mosquito, mas engole um camelo, gente.
Você entende? Rapaz, o fulano, meu Deus, ele está na carne, que nem louvando está. Irmão, por que você está dançando, irmão? Eu perguntei, por que você não está dançando? Você entende? Não julgue, você não será julgado. Outra tendência, querido, sabe aquele sintoma de uma tendência de matar soldados feridos, é de ignorar. É de ignorar a pessoa. Queridos, uma situação de uma pessoa, só para você ter uma ideia, eu vi uma situação lá no Pará, eu já até contei, não lembro onde eu contei isso, mas uma situação no Pará, eu encontrei com um homem, que era de uma outra igreja, não é que isso nunca aconteceu na nossa igreja lá no Pará, mas só esse exemplo que ficou muito forte, que era de uma outra igreja, ele havia se desviado, tinha voltado a beber, e cheguei a encontrar vezes ele bêbado pelo bosque, uma área de comércio, lá na nossa cidade natal, e eu o encontrei lá, e ele estava um pouco bêbado, mas lúcido. Eu cheguei e falei com ele, bem no meio da área do comércio, falei com ele lá, peguei na mão dele, bom dia, e aí, meu irmão, como é que você está? Ele olhou para mim nos meus olhos, ele disse, ele sabia que eu era pastor, ele disse, pastor, desde que eu me desviei, guarde isso aqui, pastor, desde que eu me desviei, você é a primeira pessoa crente que fala comigo, porque os meus irmãos da minha igreja, eles me veem e eles passam de longe, não me dão nem bom dia. É ignorar, sabe, ter uma atitude de desprezo. Antes você prestava, agora você não presta. Antes você servia, agora não serve. Você entende? Essa atitude ela é terrível, ela consegue matar mais do que a pessoa já está morta. É assumir uma postura de alguém que não conhece, que não sabe, que não se importa. Efésios capítulo 5, versículo 11, diz, Efésios 5, 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. De repente a pessoa pode dizer, não pastor, eu não falo mal, eu não condeno, mas também não fala bem. Você entende isso? Não, eu não falo mal não, mas quando está no meio da roda não fala bem, não sai daquele meio. Então é muito sério isso tudo, queridos, é muito sério. Eu quero ler com você aqui um exemplo aqui, muito lindo da Bíblia. Vamos lá, caminhe comigo aqui, Lucas capítulo 10, vamos chegar para essa parte aqui que é muito importante. Lucas 10, versículos 30 a 32, preste bem atenção no que está escrito. Lucas 10, 30 a 32. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também, esse sacerdote pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um obreiro, pode ser um presbítero, um diácono, representa um líder espiritual. Esse levita pode ser alguém que está totalmente envolvido na área do louvor, ou em outros serviços que diz respeito a Deus e à sua obra. A Bíblia diz que eles passaram de largo, não mostra a razão, mas aqui passou um monte de coisas pela nossa cabeça. Por que será que eles não tinham tempo? Será que eles estavam tão limpos a ponto de, eu vou me sujar, eu vou atrasar, eu não sei quem é? Já prestou atenção uma coisa? Pare para você pensar isso aqui, olha isso aqui, que é muito comum, o quê? Fulano, tu ficaste sabendo que aconteceu um acidente com vítimas fatais? Foi mesmo, onde foi? Foi ali, perto do seu bairro. Misericórdia, quem foi que morreu? Quem foi? Ah, eu não conheço não.
Você entende como é que é? Se eu conhecesse, meu Deus, eu não conheço. Quem é esse homem aqui? Não sei. Deixa para lá. Não é meu amigo, não é meu vizinho, não é meu parente, não é meu colega, não é meu patrão, não é meu empregado. Deixa ele aí. Tenho coisas mais importantes para fazer. E eles passam de largo. Escute, toda a igreja é chamada para exercer o amor de Cristo. Perdão para você que não me ouviu. Toda a igreja é chamada para exercer, praticar o amor de Cristo. Nós somos um grande hospital. Amém, querido? Nós somos um grande hospital, nós somos chamados para isso. Como restaurar os soldados feridos? Como restaurar? Algumas coisas aqui que esse texto nos ensina. Olha Lucas 10, 33. Olha o que diz. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Diga assim comigo, passou-lhe perto. Olha aqui para mim. A mesma oportunidade que o sacerdote e o levita tiveram, aquele samaritano teve. Ele poderia ter passado por longe, de largo, mas diz a Bíblia que ele passou perto. Ele passou perto dele. E o que diz a Bíblia? Que ele vendo, se compadeceu dele. Ele passou perto e quando ele o viu, ele se compadeceu dele. Quer dizer, sabe, eu já contei uma outra história que uma vez, quando eu estava no seminário, eu fui para o centro de BH, e nós estávamos lá com um colega meu de quarto, de um poder aquisitivo alto, e nós estávamos lá no centro, e quando a gente veio andando do lado da avenida, tinha um mendigo pedindo uma esmola, e eu, das poucas moedas que eu tinha, eu fui lá e dei para ele, eu dei, e o filhinho de papai que estava do meu lado, passou de largo, não deu nada e ainda criticou a minha atitude. Foi uma crítica, uma mistura. Ele disse: Linoelsa, você tem o dom de misericórdia. Eu não tenho esse dom não, eu não dou, se me pedir eu não dou. Falta de compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é dom. Eu vou buscar esse dom. Quando eu receber, eu vou começar a ajudar. A Bíblia diz que ele passou-lhe perto. Guarde isso, ele passou perto. E ele se compadeceu dele. Queridos, nós precisamos de uma outra atitude muito importante. Dentro disso aqui, nós precisamos demonstrar a compaixão de Cristo. Nós precisamos demonstrar a compaixão de Cristo, porque senão nada vai ser diferente, vai ser tudo igual, em nada nós vamos ser diferentes. E Jesus certa vez falou para os discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus disse: olha, em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder em muito a dos fariseus, de maneira nenhuma vocês vão herdar o reino dos céus. Porque a justiça deles era com o fim de demonstrar para os outros, ser visto pelos homens. Jesus desafiou os discípulos e disse: vão além, façam além do que eles fazem, porque vocês podem. Diga: eu tenho o Espírito Santo. Diga: eu posso ir além. Olha esse texto, Isaías 42, 3. Olha o que está escrito, Isaías, preste atenção, Isaías 42, 3. A respeito de Jesus, olha o que está escrito: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Preste atenção, não, vamos ler esse versículo comigo, por favor, eu tenho uma pequena explicação para dar aqui. Leia comigo, 1, 2, 3 já. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Isso aqui não está falando da torcida do Corinthians não, tá, gente? Nem do Flamengo apagar a torcida, não é de time não, tá? Você vai entender aqui, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Quando ele diz que ele não esmagará a cana quebrada, preste atenção aqui,
Naquela época, em que Jesus fala isso, as margens do Rio Jordão, crescia um tipo de capim como uma cana. E os meninos, o que eles faziam? Eles tiravam aquelas canas e de dentro dela eles conseguiam tirar um miolo dela. E daquele miolo eles faziam uma espécie de uma flauta artesanal. Mas só quando eles estavam tirando a cana, ela quebrava. Aí você sabe o que eles faziam? Esmagava a cana quebrada, jogava fora, e como tinha muito, eles iam e pegavam outra cana nova. Está dando para entender essa parte aqui? Preste atenção. Eles estavam tirando o miolo para fazer uma flauta artesanal, mas quando estavam tirando, mesmo que fosse com muito jeito, a cana acabava quebrando. Então o que eles faziam? Eles esmagavam aquela, jogavam fora e pegavam uma outra. Então o que nós aprendemos aqui? Tem algo muito especial aqui, preste atenção. Jesus, ao começar uma boa obra na minha e na sua vida, ao começar a trabalhar para tirar coisas erradas da nossa vida, e nesse processo, por falha nossa, às vezes por resistência e não cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo, a cana ela acaba quebrando. E aí, ao invés de Jesus pegar e jogar fora, você sabe o que Ele faz? Ele não esmaga a cana que se quebrou. Ele não descarta a cana quebrada, ele pega e endireita novamente. Você sabe por quê? Porque está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai desistir, ele não vai parar. Ele não vai parar, mas ele diz, presta atenção, ele diz mais, que ele não apagará a torcida que fumega, ou seja, o pavio. Era o pavio da lamparina, ele não apagará o pavio da lamparina. Aqui, preste atenção, querido, naquela época, as lamparinas, elas viviam à base de azeite, elas eram à base de azeite, e se fosse uma programação mais longa, ela estava ali, fazendo o trabalho dela. E se o dono da festa, ele esquecesse de colocar azeite, ela ia consumindo o que tinha. Vai consumindo o azeite que tem, e ela mantém o fogo. Só que na medida em que fosse apagando, acabando o azeite, aí começava a queimar o pavio. E ao queimando o pavio, começava a sair uma fumaça preta, começava a feder aquele ambiente, a coisa começava a ficar ruim. Então, o que era o processo normal? O dono corria lá e fazia assim, ó, apagava o pavio que estava fumegando, pegava aquele pavio velho, jogava, colocava um pavio novo, com azeite dentro da vasilha, para acender e começar todo um novo processo. Preste atenção aqui o que o Senhor nos ensina nisso. Jesus, ele não apaga o pavio que fumega. O que isso significa? Olha aqui para mim. Se a sua vida cristã, ela está sendo vivida sem azeite, a coisa já está funcionando na força do braço, porque o azeite fala do Espírito, você sabe disso, fala de uma dependência de Deus, e se o azeite acabou, está fumaçando. Você sabe, alguém diz, fulano, uma vez o pastor Sabá conversando com o irmão, com um pastor, perguntou, e aí pastor, como é que está? Ele disse, meu irmão, está fumaçando preto. Meu irmão, quem é motorista que sabe, principalmente mecânico, meu irmão, se o motor do seu carro começa a fumaçar preto, o negócio está feio, não está não, gente? Então pare para você pensar, o óleo acabou, está fumaçando preto, já está comendo, sabe do que não tem, a coisa já está na força do braço, não tem mais azeite, não tem mais óleo. Escute, Jesus, ele não apaga. Jesus, ele não apaga. O que ele faz, pastor? O meu e o seu Jesus,
é aquele a respeito do qual está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17. Ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele vai lá, meu filho, está faltando óleo. Eu estou acrescentando óleo para a tua vida. Eu estou limpando, porque você vai soltar. Você é o bom perfume de Cristo. Não é para estar queimando preto, não é para estar fedendo. Eu e você somos o bom perfume de Cristo aqui nesta terra. Amém, queridos? Lucas 10, 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Queridos, óleo e vinho nos fala de remédios que eram caseiros e usados na época. Mas ao mesmo tempo, preste atenção esse uso do óleo e do vinho. O óleo, ele nos fala de quê? Fala do Espírito, mas ele fala de palavras de vida, de palavras de fé, sabe, daquilo que nós liberamos crendo, liberamos, sabe, no espírito de fé. Paulo, ele disse: temos porém o mesmo espírito de fé, pelo que está escrito, eu creio, por isso falei, nós cremos, por isso é que também falamos. Então fala desse espírito de fé, para a gente, sabe, chamar a existência o que não existe. Queridos, sabe, antes da gente vir para cá, os meus amados sabem, nós começamos a declarar em fé. Eu orava todo dia, eu profetizava: Senhor, obrigado, porque a Igreja da Paz, ainda não tinha mudado o nome, a Igreja da Paz já funciona naquele antigo prédio da Casa Branca. Era desse jeito que eu profetizava. Era antigo prédio da Casa Branca, já era Igreja da Paz. Para você que não sabe, eu já vejo, bem pertinho daqui, um grande auditório, refeitório, dormitório, estacionamento, um ginásio poliesportivo. Eu já vejo tudo isso, é bem pertinho daqui, bem pertinho daqui, bem pertinho daqui. O vinho, ele nos fala de uma alegria indizível, de uma alegria genuína, de uma alegria verdadeira, queridos, de uma alegria que ela brota de alguém que está sendo renovado pela ação e o poder do Espírito Santo, mas é de uma alegria, ouça, que vem através de relacionamentos sadios, não relacionamentos manipuladores, sabe, não relacionamentos que escravizam, mas essa verdadeira alegria vem através de relacionamentos sadios. Outra coisa importante que nós aprendemos é a importância de sermos generosos. O que diz o texto? Que ele pegou o próprio animal e colocou o homem sobre ele e o levou até uma hospedaria. Olha aqui para mim. Eu estou tendo sabedoria para fazer uma coisa. Eu já fiz com várias pessoas isso. Mas se você me pedir para eu orar pelo seu carro, para ungir a chave do seu carro, eu vou fazer uma pergunta antes de orar: se o seu carro, ele vai estar disponível para o reino de Deus também? Sim ou não, gente? Se a sua casa vai estar disponível para o reino de Deus também? Esse homem, ele pega o animal dele, coloca o homem sobre e leva. Queridos, ele faz investimento financeiro, ele paga, e ele ainda compromete o nome dele ao dizer: olha, cuida deste homem para mim, e se ele ficar te devendo alguma coisa, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Eu vou te indenizar, eu não vou ficar te devendo nada. Você sabia que é isso que Jesus faz com a gente? Se a igreja é um hospital, ele pega atrás os pacientes. Aí Jesus diz: cuida dele para mim. E olha, ele nos dá recursos para cuidar. Mas só que às vezes, na nossa limitação, a gente diz: ó, Senhor, já chega, eu não aguento mais. Já gastei minhas energias, minhas forças, sabe? A minha paciência já está por aqui. Já não tem mais o que gastar. Jesus disse: olha, se alguma coisa você gastar mais,
quando eu voltar, eu vou te indenizar. Quando eu voltar, eu vou te indenizar. Não te preocupa que tu não terás prejuízo. Você não vai ter prejuízo com ele, não. Não vai ter, não. Ajude-o a se integrar na família de Jesus. Eu quero lhe dar um exemplo aqui. Você tem aquela imagem para mim? Gente, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui. Leia, por favor. O Marcinho, quero mandar um abraço para ele. Ele está assistindo o nosso culto agora lá da Inglaterra. O Marcinho, ele me contou isso hoje. Ele com a esposa dele já são pastores em treinamento na igreja lá na Inglaterra. Você sabe quando foi que eu fiz isso para ele? Em 2008. Eu não lembrava quando. O Marcinho se desviou dos caminhos do Senhor. Eu um dia preparei esse bilhetezinho. Pedi, eu não tinha acesso a ele. E tinha gente que estava até impedindo de eu ter acesso a ele. E disse, por favor, entregue isso para o Marcinho. Aí a pessoa entregou para ele, gente, conte comigo. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Quantos anos? Ele tem isso guardado na carteira dele por todo esse tempo. Tem aquela frase aí que eu te mandei junto? Olha essa frase que ele mandou para mim hoje. Não tem? Está perdoado, irmão. Mas a frase, ele disse o seguinte, disse, pastor, escute. Ele disse, pastor, esse bilhete que você me mandou mudou a minha vida. Deus usou isso para mudar a minha vida. Ele diz que ele tem usado esse pequeno bilhete para testemunhar. Por onde ele vai para testemunhar isso aqui, ele tem usado isso para testemunhar. Porque alguém acreditou. Alguém foi atrás, alguém apostou. E eu quero deixar isso aqui como exemplo para você. Isso aconteceu em 2008. E eu pedi para ele, você me dá permissão para eu mostrar hoje? Ele disse, pode, pastor, pode mostrar. E eu estou lhe mostrando aqui isso aqui. Amém? Como você poderá ser restaurado se assim for preciso? Eu vou concluir aqui já que o nosso tempo está bem já avançado. Eu vou deixar para ler no final, mas eu quero contar uma história para você. Olha aqui para mim. Ele está na Inglaterra, e eu estava pensando nessa história, ela se deu na Inglaterra. Aconteceu uma história de um soldado. Ele foi no campo de batalha mortalmente ferido. Ele foi mortalmente ferido e foi trazido para ser cuidado. Só que era tão sério o ferimento dele, que não tinha nada que fizesse com que as dores que ele estava sentindo por causa do ferimento passassem. De dores de gritar sendo tratado, mas de dores intensas mesmo dele não aguentar. E até que chegou uma enfermeira com ele, e ele pediu para ela, disse, olha, eu quero que você seja sincera comigo, seja sincera. Eu vou sobreviver? Ela disse, olha, eu vou ser bem honesta com você. Eu estava ouvindo os médicos falando a seu respeito, e eles disseram que você não vai sobreviver. E ele disse, então, já que eu não vou sobreviver, eu queria lhe pedir uma coisa. Me dê alguma injeção, para que eu morra e pare com esse sofrimento. Por favor, me dê alguma injeção, para que eu morra logo e pare com tanta dor que eu estou sentindo, que eu não estou mais aguentando. E ela olhou para ele e ela disse, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Quem pode fazer isso é o médico, eu não posso, apenas uma enfermeira. Então ele disse, então chame o médico.
Então ela foi, chamou o médico, ele fez o mesmo pedido para o médico disse: olha, eu não posso fazer isso, só quem pode fazer isso é o rei, só o rei da Inglaterra que pode autorizar isso. Aí ficou: não, mas é muito difícil, como que eu vou ter esse acesso ao rei, como que eu vou falar com ele? Aí eles disseram: escreve uma carta, talvez ele receba, que ele lê as cartas que ele recebe. Aí então ele fez uma carta e foi encaminhada. Em pouco tempo, preste atenção nisso aqui, queridos, isso aqui é tido como uma história verdadeira mesmo. Em pouco tempo ele recebeu a resposta do rei. Ele recebeu a resposta do rei, e na carta o rei dizia mais ou menos assim na carta. Ele dizia: meu querido soldado, em primeiro lugar eu quero lhe agradecer pelas muitas vezes que você esteve no campo de batalha, e pelas muitas guerras que você enfrentou, que você lutou em favor do seu país. Eu quero lhe dizer que é por causa de soldados como você, é que nós chegamos aonde nós chegamos. É por causa de pessoas como você que nós chegamos a esse ponto. Agora, preste atenção nisso aqui. Ele pegou e ele falou uma coisa para aquele soldado. Ele disse: agora, quanto ao seu pedido, eu não posso atender esse seu pedido. Eu não posso atender esse seu pedido em primeiro lugar, porque eu creio também em Deus. E eu creio que você será restaurado desse mal, de todas essas dores, de todas as consequências do que aconteceu com você. Eu creio que você será restaurado. E ele assinou, o rei assinou aquela carta de próprio punho, dizendo: o seu rei precisa de você. O seu rei precisa de você. Queridos, a história diz que aquele homem, ele conseguiu de uma forma milagrosa se recuperar, porque dia e noite ele pegava aquela carta e ele lia: o seu rei precisa de você. O seu rei precisa de você. E ele foi, sendo milagrosamente restaurado de todas aquelas enfermidades, das consequências da guerra. Ele foi restaurado e ele conseguiu voltar novamente para os campos de batalha. Ele conseguiu voltar e ser útil. O que eu quero lhe dizer com isso? O seu rei precisa de você. Não desista. Independente de quantos ferimentos você já tenha sofrido, independente do que já tenha acontecido, o rei precisa de você.